Você precisa saber disso antes de abrir o seu CNPJ MEI em 2024. Olá, empreendedor, empreendedora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Patrícia Souza e eu sou contadora especialista no MEI e no Simples Nacional. E nesse vídeo você vai saber tudo o que precisa antes de abrir o seu CNPJ MEI. Mas antes de eu trazer todas essas informações tão importantes e tão relevantes que você precisa saber, eu queria trazer alguns casos práticos que têm acontecido, que têm chegado até o escritório de muitos MEIs que acabam cometendo uma série de erros e eu trouxe essa série aqui de erros para você, para que isso também não aconteça com você ao longo aí da sua caminhada como um empreendedor. E como é que acontece essa série de erros? Eu trouxe aqui para você e parte do princípio de que o MEI, o empreendedor, ele abre o CNPJ, se torna um MEI pela facilidade de abertura do CNPJ. Só que o que acontece? Ele não busca informações sobre as obrigações que o CNPJ MEI tem. Por mais que essas obrigações sejam simplificadas, existem essas obrigações, como todo CNPJ tem, e para o MEI não seria diferente. E o que acontece? Ele não busca essas informações. E também ele acaba caindo no segundo erro, porque ele não busca a ajuda de um profissional. Ele não busca orientações profissionais. E aí segue a vida cometendo erros, porque não tem informações, não busca ajuda profissional, e aí começa o negócio sem nenhum tipo de controle, que é esse terceiro erro que ele comete. Começa sem um controle financeiro, sem um controle de compras, sem um controle de vendas ou de faturamento. E aí, o que acontece? O MEI tem limite tanto de faturamento quanto de compras. São as duas formas pelas quais a Receita Federal fiscaliza o MEI. Não é só pela venda, é pela compra também. Do que ele adquire no CNPJ também é fiscalizado e tem também um limite. Então, o que acontece? Ele não busca informações, não busca orientação profissional, começa aí desorganizado, sem nenhum controle de compra, sem nenhum controle de faturamento. E o que acontece? Acaba caindo em fiscalização. A Receita Federal acaba aí fazendo uma fiscalização no CNPJ e aí ela pode retroagir o faturamento da empresa em até 5 anos. Então, o que acontece? Muitos microempreendedores, principalmente no mercado digital, o que acontece? Eles ultrapassam o limite de faturamento, mas eles não saem do formato MEI, porque o correto é você ficar no MEI e quando estiver perto de estourar o limite de faturamento, aí você é desenquadrado, você solicita esse desenquadramento para ir para um EME, para o próximo formato, para você poder faturar mais legalmente. O que acontece? Eles continuam lá no MEI e juro, né, que a Receita Federal não vai descobrir. Só que acontece? A Receita Federal tem 5 anos para fazer essa fiscalização. Vamos dizer que ele estourou o limite de faturamento em 2022, mas continua no meio em 2022, 2023, estamos em 2024, vamos dizer que ele sofre uma fiscalização nesse ano, 2024. E aí o que acontece? A Receita Federal identifica que em 2022 ele ultrapassou o limite do MEI. E o que acontece? Ela volta a empresa para 2022 como uma microempresa. Ela desenquadra o MEI lá em 2022 e pega todo o faturamento dele de 2022 até o ano atual e coloca ele como microempresa e todo esse faturamento vai ser tributado, ou seja, vai ser pago imposto sobre o valor total desse faturamento, 2022, 2023 e agora o que tiver de faturamento em 2024. Imagina quanto que de imposto ele não vai pagar com aplicação de multa e juros. Então acaba sendo um prejuízo muito grande para esses microempreendedores e coisas que acontecem poderiam ter sido evitadas se lá no início eu tivesse buscado informações ou buscado uma orientação profissional e aí começado o CNPJ da forma certa. E é como sempre digo, se começa certo, vai terminar certo. Se começa errado, tenha certeza, vai terminar errado, vai dar problema lá na frente. Não pense que é porque não pegou agora a Receita Federal, não vai pegar lá na frente. Ela tem as formas dela de fiscalizar
o MEI. Então fica aí de alerta para não acontecer essas coisas com você, mas não vai acontecer porque se você está aqui é porque você está buscando informações, você está buscando conhecimento antes de abrir o seu CNPJ. Mas antes da gente ir para as 10 coisas que você precisa saber antes de abrir o seu MEI, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações clicando no sininho e aí você vai ser avisado sempre que a gente postar alguma coisa nova, alguma novidade sobre o MEI. E não esquece de deixar o teu like, por favor, isso nos ajuda muito a ter motivação para criar mais conteúdo para você. E esse canal nós criamos com o objetivo realmente de ajudar você a desenvolver o seu negócio. Você que é MEI ou você que vai se tornar um MEI, esse canal foi pensado para você. Então, se inscreve, faça parte dessa comunidade. E vamos lá para as 10 coisas que você precisa saber. A primeira coisa que você precisa saber é que a abertura do seu CNPJ ela é gratuita. Se você estiver em algum site abrindo seu CNPJ e estiver havendo qualquer tipo de cobrança, esse site não é o oficial. Você precisa sempre buscar os canais oficiais. Aqui na descrição eu vou deixar o link oficial do MEI. Sempre se atente que é Portal do Empreendedor, Empresas e Negócios. Sempre vai ter a extensão gov.br. Então, sempre utilize os meios oficiais para que você não seja taxado de forma indevida, ok? Você vai ter esse CNPJ de forma gratuita, essa abertura gratuitamente. Também vai ter a dispensa de alvarás e licença de funcionamento. Então, por ser MEI, você é dispensado. Em outros formatos CNPJ, teria que abrir o CNPJ, depois ir na prefeitura e ter lá todos e abrir lá todos os alvarás. O MEI está dispensado desses alvarás. Quando você abrir o seu CNPJ, que emitir lá o seu CCMEI, ele vai servir também como uma dispensa de alvará. Então, qualquer fiscalização, se você tiver um negócio físico, qualquer fiscalização, você pode apresentar seu CCMEI, além de ser o seu cartão CNPJ, ele é o comprovante dessa dispensa de licença de funcionamento. A segunda coisa é que você pode participar de licitação pública, mesmo tendo CNPJ mais simplificado como MEI, você pode participar de licitações. A terceira coisa, você tem acesso à abertura de conta corrente na pessoa jurídica. Então, abriu aí o seu CNPJ, já pode abrir também a sua conta corrente pessoa jurídica e lá você vai ter também algumas facilidades como acesso a crédito, né, empréstimos bancários. Mas você, por ter esse CNPJ simplificado, não te impede de ter uma conta corrente para a empresa. Você pode abrir a conta corrente da empresa, você pode ter um cartão de débito, de crédito para a sua empresa. A quarta coisa que você precisa saber é que o MEI ele paga os impostos e o INSS por meio de um boleto mensalmente. Esse boleto é chamado de DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e esse DAS ali vai estar alguns impostos e vai estar o valor do INSS em seu nome. É por meio desse pagamento mensalmente que você, que é MEI, tem direito aos benefícios previdenciários, que é o que eu vou falar mais na frente, mas é por meio desse DAS. Então, é uma despesa fixa do teu negócio. Você abriu o seu CNPJ, no mês seguinte você já tem essa obrigação de pagar todos os meses, até o dia 20 de cada mês, esse boleto mensal. O valor vai variar aí de R$ 71, dependendo aí, cada ano vai aumentando esse valor, porque a base de cálculo desse DAS é o salário mínimo. Então, se o salário mínimo sofre reajuste, também aumenta o DAS, ok? E aí você precisa se atentar que esse valor é fixo, você vai pagar o ano inteiro, cada mês você vai pagar, vai ter essa obrigação, e caso você não pague, isso aí vai sendo acumulado, depois toda essa dívida vai para o seu CPF. A quinta coisa é que você tem acesso à emissão de notas fiscais de forma gratuita. O MEI consegue isso por meio dos portais oficiais para emissão de nota fiscal, se for de serviço, ou o de comércio, consegue também de forma gratuita. O sexto e o sétimo ponto é sobre os limites do MEI. O sexto é sobre o limite de faturamento do MEI, que é de 81 mil anual, só que esse limite de faturamento não é para todo mundo igual. Para você que está abrindo seu CNPJ em 2024, o seu limite de faturamento vai ser proporcional ao mês que você abriu o seu CNPJ. Se você abriu em fevereiro, você vai ter um limite diferente do que abriu em janeiro. Quem abriu em janeiro vai ter o limite de 81. Quem abriu em fevereiro já não vai ter esse limite, porque esse limite é proporcional. Vamos dizer que você abre o seu CNPJ em maio.
você vai ter 8 meses, né, até o final do ano para faturar. Então, esse limite vai ser proporcional, que vai ser 6.750, vamos lá calcular para te dizer, 6.750 vezes 8 meses que você tem para faturar, porque você abriu em maio, sempre conta o mês de abertura, em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 8 meses vezes 7.650 vai dar 54 mil de limite. Então, se você abrir o CNPJ em maio, como foi o nosso exemplo, você vai ter um limite apenas de 54 mil para faturar. E assim sucessivamente. Se você abrir em junho, você vai ter só 7 meses até o final do ano. Você sempre vai contar do mês de abertura até o final do ano quantos meses faltam, né, até dezembro, e ali você vai multiplicar por 6.750 e você vai ver qual que é o seu limite de faturamento. Só que isso é só no ano de abertura. A partir do segundo ano você já fica com limite total aí de faturamento. E não houve ainda alteração desse limite de faturamento que está para ser alterado, está em votação, mas até agora não tivemos alterações, ainda permanece 81 mil. E o próximo limite, que é o sétimo ponto, é o limite de compras, que muitos microempreendedores não sabem, é que eles não têm apenas o limite de faturamento, eles têm o limite de compra também. Esse limite é de 80% sobre o valor faturado. Então, se você faturou aí 50 mil no ano, você tem um limite de 40 mil para ser de compras com o seu CNPJ. Então, é uma forma também da Receita Federal te fiscalizar. Só que no primeiro ano, no ano de abertura, você não tem esse limite de compras. Você pode comprar livremente e a partir do segundo ano, esse limite já começa a valer para você, que é 80% do valor que você declarar de faturamento. Então, vai variar aí de acordo com o teu faturamento, vai estar limitado a 80% que pode ser de compra. O oitavo ponto, já estamos acabando, é que você pode contratar um funcionário. Isso aí muita gente já sabe, mas eu acredito que você não saiba que esse funcionário pode ser algum parente seu, não tem nenhum tipo de restrição, se é filho, se é esposa. A nona coisa, ou nono ponto, é que o MEI tem direito aos benefícios do INSS. Se pagar aquele DAS, que nós conversamos sobre ele, o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é aquele boleto que o MEI tem que pagar todos os meses, se pagar o boleto corretamente dentro do vencimento, você vai ter direito aos benefícios do INSS. Então, fica a dica aí, não atrasa os teus DAS, porque cada benefício do INSS, ele tem uma carência a ser cumprida de contribuições. E atrasar os DAS acaba afetando essa carência, acaba afetando essa contagem e pode aí te prejudicar em algum momento que você venha solicitar alguns dos benefícios que você tem direito. E a décima coisa, o décimo ponto para finalizar, são as obrigações do MEI. Basicamente, o MEI tem 4 obrigações, que são obrigações assim essenciais que você não pode deixar de cumprir de nenhuma forma. 3 delas são mensais e uma delas é anual. A primeira nós já falamos aqui, que é emitir o boleto do DAS e pagar até o dia 20. Essa é a primeira obrigação do MEI. Todos os meses você precisa emitir esse boleto e pagar até o dia 20. A segunda é emitir notas fiscais sempre que prestar um serviço ou vender para outro CNPJ. Se você atendeu algum cliente que seja CNPJ ou vendeu para um cliente que seja CNPJ, você está obrigado a emitir notas fiscais. Então, fique atento a essa obrigação. A terceira obrigação é preencher o relatório mensal de receitas brutas. Esse relatório mensal, ele fica lá disponível no portal do empreendedor. Você vai entrar lá no Já Sou MEI, você vai ver lá relatório mensal. Você vai baixar o modelo e você vai preencher de acordo com a tua atividade, quanto que você faturou naquele mês. Você tem até o dia 20 do mês seguinte para preencher quanto que faturou no mês anterior. Então, é uma obrigação e vai te auxiliar na próxima obrigação, que é a obrigação anual, e é a declaração anual de faturamento do MEI, a DAS-NC-MEI. Essa declaração é muito importante caso você não entregue dentro do prazo, que é até dia 31 de maio. Esse prazo começa dia 1º de janeiro e encerra em 31 de maio de cada ano, e você vai declarar sobre o que você faturou no ano anterior. Se você vai abrir o seu MEI agora em 2024, então você só vai declarar em 2025.
Mas para você poder declarar, você vai precisar ter um controle financeiro de quanto que o seu negócio faturou e ter esse relatório do ponto anterior que nós falamos, esse relatório mensal de receitas brutas preenchidas mensalmente. E a sua declaração anual vai ser o valor total desses relatórios mensais. Você vai somar tudo que você preencheu mensalmente, de cada valor faturado mensalmente, e vai dar o seu faturamento total anual. E aí você vai declarar esses valores e a falta de entrega dessa declaração acaba inativando o teu CNPJ e você não vai conseguir emitir nota fiscal, passar cartão na maquineta, movimentação de conta bancária, até cumprir essa obrigação, além de você levar uma multa por atraso, se você entregar fora do prazo. Então, se atenta ao prazo até dia 31 de maio, você tem que entregar todos os anos essa declaração anual. E é isso basicamente que você precisa saber antes de abrir o seu CNPJ para ter um MEI regular, um MEI sem prejuízos financeiros. Então, são essas informações que você precisa saber, buscar se aprofundar nessas informações, ficar sempre antenado nas novidades sobre o MEI. Todos os anos tem algum tipo de atualização nas obrigações do MEI ou nos prazos, então fica sempre atento e para isso conta conosco, se inscreve aqui no canal porque sempre a gente vai trazer conteúdo sobre qualquer novidade que tiver no MEI, você vai ser o primeiro a ser avisado. E outra coisa que eu quero te dizer é que aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato de WhatsApp, caso você precise de assessoria contábil para o seu MEI. Conta conosco, nós temos valores especiais de assessoria mensal para MEI, então clica aqui no primeiro link. No segundo link da descrição você tem acesso ao guia prático do MEI. Esse guia foi feito para você cumprir todas as obrigações do seu CNPJ, desde emitir notas fiscais, o passo a passo, fazer parcelamento de dívidas do seu CNPJ, cumprir todas as obrigações do MEI, utilizando apenas o seu celular. Esse guia prático, ele é fundamental para quem quer ter sempre à mão um guia ali de consulta de como fazer as obrigações, porque às vezes como a obrigação é feita com espaço de tempo, você acaba esquecendo como é que faz e você vai ter esse passo a passo te ajudando, te auxiliando para você não deixar passar nada. E no terceiro link você tem o controle financeiro para MEI. Esse controle financeiro nós fizemos em uma planilha específica para quem é microempreendedor individual e ela já está integrada com as obrigações do MEI. Ao preencher as receitas e as despesas, que é a única coisa que você vai precisar preencher é os valores de receita e despesa, ela vai preencher automaticamente o relatório mensal de receitas brutas e também vai te totalizar quanto que você vai ter que declarar na sua declaração anual. Então, assim, é uma planilha excelente para MEI, para você ter acesso, é só clicar aqui no terceiro link. E é isso, meu querido, minha querida. Fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.